Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a mais um encontro em que a gente vai poder falar sobre empreendedorismo rural, sobre como você pode avançar para encontrar elementos que te ajudem nessa jornada, nessa caminhada para que você seja um empreendedor rural de sucesso. Nós estamos aqui conversando sobre vários temas rurais, vários negócios rurais, possibilidades de você levar o seu negócio para um lugar completamente diferente do que ele está hoje, de onde ele está na atualidade. Tem muita coisa que pode ser feita, tem muito potencial para ser explorado e a gente vai estar aqui hoje falando sobre um tema muito interessante que é a mandioca. Eu recebi ontem uma mensagem de uma das pessoas que a gente já teve contato no passado, da região do Pará, e perguntava sobre derivados de mandioca, possibilidades de produtos a partir da mandioca. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mandioca, que é uma das culturas mais fantásticas, é uma cultura brasileira, é uma raiz brasileira, foi domesticada pelos índios, trouxe essa mandioca pra gente. E a gente, ao longo desses mais de 500 anos, aí, vem desenvolvendo muitos produtos à base de mandioca. Alguns as pessoas já sabem, já conhecem, né, tá no dia a dia. Outros ainda desconhecidos. E tem muitas rendas invisíveis com essa cultura. A mandioca, da mandioca se faz mais de 600 produtos. E a gente precisa conhecer um pouco mais, explorar um pouco mais a mandioca. Existem regiões aí muito ricas, produtoras de farinha. Mas a mandioca produz muito mais do que farinha. Dá para fazer muito mais do que isso. E a gente vai estar aqui hoje falando um pouco sobre mandioca. Se você quer participar desse processo, quer acompanhar isso que a gente está fazendo, a gente está aqui às quintas-feiras, às 5h57 da manhã. E na terça-feira, às 19h29 no YouTube, a gente tem trazido temas para discutir sobre o que você pode fazer para potencializar o seu negócio rural, a sua atividade, a sua propriedade, para que ela não tenha apenas uma atividade econômica, mas ela tenha várias atividades que potencialize, né, explorar ao máximo o potencial dela com sustentabilidade. Não para que você tenha uma propriedade hoje produtiva e no futuro ela venha ter uma produção menor, porque a exploração, o manejo que está sendo feito nela nesse momento vai esgotar, vai promover um processo de esgotamento. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente pode falar, e é que o Futuro Rural, a gente está fazendo um trabalho para levar informação para você, informação de qualidade para você. Então, vamos começar. Mandioca foi, né, domesticada pelos índios, os portugueses já usavam muita mandioca, e na parte histórica desse processo a gente identifica muitas coisas importantes, interessantes. Desde aquela época já havia as cartas, né, que eram escritas e mandadas para Portugal, que falava que a mandioca ela era melhor consumida e tinha uma digestão melhor do que o próprio trigo. Então imagine, naquela época já se falava disso. Hoje vem aí as pessoas que têm intolerância à lactose, intolerância a trigo, né? Algumas intolerâncias que estão sendo cada vez mais estudadas, cada vez mais as pessoas estão percebendo, entendendo mais isso, está mais divulgado, as pessoas conhecem mais. E isso já era identificado, né? Desde a época de 1500, na época do descobrimento do Brasil. Nós temos muita coisa que posso explorar a partir da mandioca. Quando a gente pensa em mandioca de mesa, essa mandioca de mesa, ela pode estar sendo trabalhada em diversos formatos, em muitas possibilidades, em muitas opções. E a gente não muitas vezes não atenta para isso. Mandioca eu não só faço em empim cozido ou em empim frito. E eu tenho muitas coisas que eu posso estar fazendo na mandioca. Né? E se você está aqui e quer participar com a gente, pode mandar sua notificação e pode vir bater papo com a gente sobre esses temas que a gente vai estar conversando com vocês e fazendo uma discussão aqui interessante sobre a partir dessa matéria-prima mandioca. O que é que eu posso explorar a partir da mandioca? Eu posso fazer a parte aérea, eu posso vender a própria maniva como um processo que vai nos ajudar a ter uma renda maior a partir da mandioca. Tem muita coisa para explorar, tem muita. Estavam na casa do 3, que são agricultores que trabalham o conceito do quintal produtivo. Então, aí você vê novamente um reflexo, né, do manejo. Mas, assim, de forma geral, se a gente for falar também nos nutrientes, em sua maioria nesse levantamento, a baixa fertilidade, baixa disponibilidade de nutrientes. E a gente sabe que tem um fator natural que pesa, né, em questão do solo e da edafo climático,
mas o manejo que a gente precisa melhorar bastante. E isso reflete a produtividade. Nossa produtividade média está aqui na faixa de 9 toneladas por hectare, né? E é a cultura que sustenta a mesa do pequeno, do agricultor aqui na região. Então a gente precisa mesmo. Então, assim, quando, né, também já fazendo essa ponte, quando eu conheci, né, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, me interessou bastante, né? Principalmente assim, a gente já começou alguns aspectos de manejo, diria assim, manejo sustentável do solo, eu diria que é o que a gente tem que buscar, porque os solos estão esgotados, sinais de degradação também, né? Mas assim, vocês trazem uma abordagem super necessária e que eu acredito que possa ser adotada, né? E eu já vou até adiantando um pouquinho, que é o que a gente veio conversando, onde a gente chegou também naquela questão do uso da reutilização da manipoeira, desse aproveitamento desse material. Então, assim, a gente já vem trabalhando com adubação orgânica, adubação verde, né? Eles têm uma boa abertura para adubação verde também. Quem consegue fazer uma rotação, porque nem todos conseguem, né? Então, assim, só tem aquela área pequena e precisa estar ali explorando, né? Aquela renda. A gente não consegue, mas assim, o pó de rocha a gente também já conseguiu alguém adotando. Mas a manipoeira realmente é algo que a gente ainda não está utilizando. E assim, também bem breve, de forma bem breve, nesses diálogos iniciais, é bacana ver que tem alguns produtores os mais antigos, né, que lembram que os pais utilizavam. E isso é gostoso quando você vê, né, porque fala assim, a agricultura familiar guarda o conhecimento tradicional. Só que o que eu tenho visto na prática, esse conhecimento vai se perdendo, né? As novas gerações não estão propagando. Então, meio que alguns conhecimentos estão se perdendo. A manipoeira é um deles, que quando é interessante, algumas coisas a gente fala assim, ah, mas meu pai, meu avô fazia mesmo. Por que você não faz mais? Então, aí, né? Foi o meu resumo aí do encontro, né, que a gente teve e que vem dialogando. Nayara, eu vou te pedir só para você virar um pouquinho o seu telefone, porque você está sendo. Eu estou lhe vendo deitada. Ah, peraí. Isso, pronto, ficou melhor. Então, essa questão da mandioca e as rendas invisíveis. Vamos falar um pouquinho sobre isso e a gente traz o gancho da manipoeira. Nós temos Tá. muitas rendas na mandioca que não está sendo explorada. Eu já tive muitos agricultores falando assim: ah, eu trabalho com a cultura de pobre. A mandioca não me dá uma renda satisfatória, eu não consigo ter uma boa renda com a mandioca. Mas ele está usando 40% da mandioca. Ele está usando a polpa da raiz para fazer farinha. Ponto. Né? Todo o restante fica invisível, ele não está explorando, ele não está vendo como trabalhar. E aí, quando você traz a questão da manipoeira, é fantástico, porque é um subproduto, é um coproduto, eu gosto de chamar mais de coproduto, apesar das pessoas acharem que é um resíduo, né? Ele é um produto que, se ele souber ser aproveitado, se ele puder ser utilizado, ele tem um potencial gigantesco, né, de multi-aproveitamentos. Mas se eu fizer o descarte dele de uma forma inadequada, ele também pode ser um grande poluidor ambiental. Eles têm um potencial poluidor 25 vezes maior do que o esgoto doméstico. Então, a gente precisa saber como lidar com essa manipoeira, que pode ser uma grande solução, né? Ou um grande problema. Então, a gente começou a estudar a manipoeira, começamos a verificar, a conversar com agricultores, a conversar com pesquisadores. Tivemos a oportunidade de conversar e conhecer o Dr. Malto, da Embrapa, saudoso Dr. Malto, que já nos deixou, mas ele fazia um trabalho muito importante com a manipoeira e a gente, quando foi a campo, em uma das farinheiras que nós visitamos, o lugar onde a manipoeira passava foi colhida a mandioca e as raízes da mandioca eram fantásticas. Eram muito bonito ver aquilo que estava acontecendo. E aí você olhava para aquilo, mas o que é que passa aqui? Passa a manipoeira. Era onde ela escorria da farinha. E aí você começa a refletir com os agricultores o que está acontecendo ali e vamos testar manipoeira em outros lugares e começamos os testes. Né? Tem alguns anos que a gente vem testando, vem verificando todo esse processo do uso da manipoeira. Temos muitas possibilidades de utilização. É possível utilizar essa manipoeira para estar fazendo nela um processo que vai potencializar essa produção. Mas para isso eu preciso também entender como é que está a minha análise de solo, né? Aí você trouxe aqui uns elementos, eu estava anotando. pH de 4,5, matéria orgânica de 1, saturação de 20, é a conta fechada para baixa produtividade.
né? Tudo que a gente precisava para ter baixa produtividade. Então, nós precisamos elevar. A saturação para a mandioca precisa ser mais de 60. Então, eu tenho que triplicar o processo. Eu tenho que trabalhar esse manejo para que a minha saturação suba. Eu preciso elevar a matéria orgânica para 2,5, 3. Então, como é que eu vou fazer esse trabalho? Como que eu vou manejar o solo com incremento de matéria orgânica e não só com extração? Porque se eu não tenho matéria orgânica, por mais que eu faça adubação química, esse nutriente ele não tem onde ficar. A minha caixa, né, de retenção de nutriente vai ser muito pequena. Isso vai fazer com que esse nutriente muitas vezes seja lavado, muitas vezes fica preso, absorvido ali no solo, e a gente não consegue que a planta tenha esse benefício de estar ali usufruindo daquele nutriente que está sendo disponibilizado para ela, né? Isso é uma textura, né? Que os solos são, a textura, a gente tem o quê? Um teor de argila em média de 20%. Então, isso é a parte superficial, né? E logo subsuperficial também. Então, some a textura. Então, a matéria orgânica se faz ainda mais necessária, né? Quanto mais eu tenho um solo arenoso, mais necessidade eu tenho de matéria orgânica, porque ela vai fazer esse papel, né, que a argila faz em outros solos. Então, é a conta da baixa produtividade. 9 toneladas aí. A Bahia tem média de 6, né? Então, é como que a gente reverte essa situação? Porque o produtor, quando ele trabalha com a mandioca, o hectare que ele trabalha, ele pode ser um hectare de baixíssima produtividade, de média produtividade ou de alta produtividade. É o mesmo hectare, é o mesmo valor de investimento em área para trabalhar. Então, eu preciso ter um resultado que seja um resultado satisfatório, seja um resultado que, de fato, vai fazer com que esse produtor tenha renda a partir dessa área que ele tem. Senão é melhor ele estar trabalhando com uma outra cultura. Só que mudar de cultura nem sempre é o resultado, é o correto, porque se eu não corrigir o manejo, não corrigir o que eu estou fazendo com o solo, não vai resolver, né? Exato. Eu preciso ter um manejo adequado. E aí a gente tem que trabalhar nessa metodologia dos 5 elementos da produtividade. Eu não preciso trabalhar só uma adubação, eu não preciso trabalhar só espaçamento e tratos culturais. Eu preciso ter uma visão de que esses elementos eles são importantes sim, mas eu preciso ampliar. Tanto que a gente traz uma reflexão e uma discussão ampliada. Não estamos falando de 3, estamos falando de 5. Então, estamos falando de um que é fundamental, que é o solo vivo. Sim. O solo ele não é inerte, né? Não é só aquelas partículas que a olho nu a gente consegue visualizar. O solo ele é vivo. E esses micro-organismos que estão ali dando vida a esse solo vão proporcionar essa fertilidade. Vão proporcionar que essa fertilidade ali esteja disponível. E é isso que a gente precisa, né, muitas vezes, levar o agricultor a entender, levar o agricultor a estar ali identificando esses processos, a ele estar se conscientizando, né, de que é importante fazer um manejo diferente. Tem produtores que têm a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi com meu avô, aprendi com meu pai, todo mundo fazia assim, vou continuar fazendo assim. Esse agricultor ele não vai mudar, né? Ou muitas vezes a mudança dele vai ser provocada por ele ver um efeito vizinho. O que o É, vizinho dele está fazendo deu certo, opa, agora eu vou prestar atenção. Mas no primeiro momento, né, tanto o técnico quanto alguém que vai lá, eles não aceitam essa inovação. é que aqui a gente tem tido uma boa abertura. E assim, o conceito também de vamos observar, vamos olhar uma área pequena, né? Então a gente vamos experimentar aqui, começa assim, para tentar fazer um efeito gradual, né? Digamos assim. Então a É. gente tem tido uma certa, uma boa abertura, mas tem realmente essa resistência natural que a gente sabe que tem. Então, o que é que a gente precisa fazer? Identificar aquele agricultor que tem mais abertura e começar com ele. Então, começa a fazer com ele, depois traz os outros para refletir o resultado que está dando ali. É, também é uma boa opção. Outra opção que a gente também tem usado com alguns agricultores é assim: vamos dividir a sua área. Você vai me dar um pedaço e nós vamos fazer um manejo diferente. E o restante você vai fazer do seu jeito. Eu quero um pedaço pequeno, quero grande não, um pequeno aqui, para a gente fazer uma experiência. Vamos fazer diferente. E isso às vezes também tem conseguido que eles ficam dizendo: eu vou fazer só para poder ver que vai dar errado, né? É, Vai no descrédito. Vou ver, vou fazer. E aí, assim, dá para a gente começar a fazer o trabalho. E cada vez que cada ciclo de plantio da mandioca, quando a gente faz um empilhamento, e eu gosto de falar mesmo de empilhar,
quanto mais eu trabalho esses 5 elementos, quanto mais eu consigo avançar com isso, melhor vai ser o meu resultado. O que é que a gente tem? Esses dias eu recebi também um vídeo de uma outra aluna nossa mostrando o plantio dela. Fez o plantio da mandioca, tá vendo aí os 5 elementos da produtividade, foi lá e começou a botar matéria orgânica. Mas ela falou, olha, eu não tenho matéria orgânica para toda a área. Eu estou concentrando. Então ela dividiu a área em algumas quadras, vamos dizer assim, e cada quadra está dando um manejo diferente. Eu falei, bom, o bom é que você vai conseguir fazer a comparação de resultado. Mas áreas em que eu não tenho vamos dizer assim, a raspa da mandioca para fazer o uso dela como a minha matéria orgânica, começar esse processo de adição de matéria orgânica, de mudança de manejo, eu tenho que ter uma outra estratégia, eu tenho que ter uma outra alternativa para que eu consiga colocar essa matéria orgânica ali. Quando você está aqui fazendo, olha, matéria orgânica de 1, ou eu começo a trabalhar isso de uma forma muito séria, ou daqui a pouco eu não vou estar produzindo nem 9 toneladas. Uhum. Não, e é interessante também, assim, de forma bem breve, mas assim, né, você citou aí o diálogo. Alguns agricultores, né, eles falam assim, que adubam esse ano, então ano que vem não precisa, porque a terra tá forte. Então, assim, tem esse hábito, eu diria, né? Que muitos aqui têm esse hábito de adubar um ano e o outro ano não precisar. E se adubar demais, a raiz não gosta. E que é como se o crescimento fosse só a parte aérea, e aí a planta, porque a planta vicia, então ela só quer crescer. Então, assim, são coisas, né, que a gente vê que eles deixam de otimizar. Então, quando a gente vai ver a quantidade que está se colocando em matéria orgânica, é muito baixa. E aí você soma isso de um ano se adubar, o outro ano não adubar. Aí a gente explica, mas a mandioca ela extrai muito. Pensa aí, formar uma raiz dessa, né? O quanto que ela não tirou desse solo para ela conseguir formar uma raiz dessa? Todo ano você plantando nessa mesma área, né? A mesma cultura, tem que repor, porque tá só tirando, só tirando. Então, quando você vai uma abordagem assim, aí eles refletem, né? Eles falam, não, é realmente, tá certo. A gente tem que, né, ir dialogando. Porque ele sabe, o agricultor realmente sabe, ele tá ali todo dia, ninguém melhor do que ele, né? Para saber. Só que às vezes eu diria que o hábito não seria nem mais a tradição, porque como eu falei, né, algumas práticas boas estão deixando de ser feitas. Mas assim, o hábito foi se tornando usual, ou às vezes não vejo uma explicação direta, mas esse hábito, né, vai se tornando usual, vai deixando de fazer e vai acreditando em algumas inverdades, e aí a gente alcança essa realidade. Mas continue. Esse processo muitas vezes também vem de questão de que alguns pessoas também apresentaram para eles novidades num momento em que, olha, manipoeira que você usava no passado é uma coisa que não dá resultado, vamos para o adubo químico. E aí houve essa migração, né? Quando você trouxe também esse resgate, que alguns diziam, alguém na minha família já usou no passado e parou de se usar. Quando eu tenho a manipoeira, e eu gosto muito de falar sobre isso com os meus alunos, meus agricultores, você tem uma riqueza muito grande com a manipoeira, porque foi o que a própria mandioca extraiu. Então, ela extrai do solo em níveis mais equilibrados para o que ela tem de necessidade. A cultura da mandioca, né, ao contrário do que muitos pensam, é uma cultura exigente. Ela é exigente em fertilidade do solo, mas ela é tolerante a produzir mesmo em baixa fertilidade, mas ela produz pouco. Então, se eu estou falando de produtividade, eu preciso entregar para essa mandioca cumprir as necessidades dela, do ponto de vista de nutriente que ela necessita para ter um bom resultado. Vou produzir? Vou, mas vou produzir pouco. E aí eu estou tendo aquele hectare que poderia estar me dando uma renda muito melhor, sendo pouco melhor, né, explorado de uma forma ainda ineficiente. Eu posso melhorar e fazer isso de uma forma diferente. Então, é um processo, né, de convencimento, de muitas vezes de formiguinha mesmo, de começar a mostrar, de começar a fazer. O ciclo da mandioca é um ciclo, às vezes, de 12, às vezes de 14, dependendo da variedade, vai a 18 meses. E aí, até você começar esse processo e você colher e você convencer, leva um tempo, né? E às vezes esse tempo é um tempo longo, porque, no primeiro ciclo não deu resultado, ou deu um resultado ainda pequeno, porque estava muito esgotado, estava muito, fertilidade muito baixa. É um processo que eu vou precisar a cada ciclo avançar, a cada ciclo melhorar. Nós estamos falando de 5 elementos. Esses 5 elementos,
Muitas vezes, quando você vai fazer o primeiro plantio, eu não tenho condição de fazer os 5. Mas eu faço 3, eu faço 4, eu começo a olhar para essa metodologia de uma forma que esse ano, nesse ciclo, eu vou fazer com o que eu tenho, mas eu vou começar a planejar para que no próximo ciclo eu já consiga fazer mais. E cada vez que eu vou implementando essa metodologia, minha tendência de produtividade está crescendo. A gente começou como agricultor, que ele já tinha uma média de produtividade um pouco maior, estava na faixa de 25, 30 toneladas. E ele foi empilhando esses 5 elementos. A cada ciclo ele foi fazendo isso. Ele tinha uma farinheira, então ele tinha um material, ele tinha raspa, ele tinha manipoeira. E ele foi empilhando, 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 ciclo, ciclo, ciclo. No quarto, cinco ciclo, ele chegou a 89 toneladas. Então, são processos que precisam ser trabalhados, é mudança de manejo. Eu tenho que produzir amanhã mais do que eu estou produzindo hoje. E não o contrário. Com certeza. Já vi vários relatos de produtores que estavam produzindo 100 sacos de farinha em uma tarefa que chegaram a 20. Então, é o quê? É esgotamento e a degradação. E eu falo para eles, se vocês não cuidarem, não é nem 20 vocês vão produzir mais. Porque Exatamente. está degradando, está extraindo sem repor. É igual uma conta bancária. Eu só tiro o dinheiro dela, vai acabar um dia. Eu tenho que repor, eu tenho que devolver ao solo aquilo que eu estou extraindo. Essa questão que você traz aí, do questão de adubar um ano e não adubar no outro, é clássica, né? Você vê muito isso acontecer. Ah, a terra está forte. A terra não está forte. Você deu um pouco de nutriente. Muitas vezes o nutriente foi lavado. Choveu, foi embora. Muitas Estamos vezes. em regiões, né, de alta precipitação. Então, somado a isso, a extração, você tem a lavagem da terra. Então, assim, não justifica a concepção deles por estar produzindo, né? Tá, então a terra está forte. Mas não tem essa concepção ainda de assim, que eles podem produzir mais naquela mesma área, questão de produtividade. Então ainda falta realmente, né, se alcançar esse conceito. E é engraçado, como você falou aí, deu risada, porque assim, é engraçado, né? A gente ouvir dizer assim, de um dia, né? Eu adubei ano passado, esse ano eu não preciso. Não, Sim. não. E é raro você encontrar um agricultor que tenha análise de solo. É raro. Por quê? Raríssimo. Né? Não precisa. E é fundamental para você construir um programa de nutrição de solo e planta. Eu preciso saber como é que tá. Muitas vezes eu estou dando um adubo, comprando um adubo, colocando lá, que tem a mesma proporção de nitrogênio e de potássio. A mandioca ela é muito mais exigente em potássio. Então, se eu estou dando a mesma proporção, eu vou ter uma produção maior de parte aérea. Naturalmente, eu estou dando muito nitrogênio para ela. Então, é que tipo de adubo também você está utilizando? Qual o insumo que você está utilizando? Por isso que a manipoeira é tão interessante, porque ela já traz esse equilíbrio. Ela já vem com esse equilíbrio também. Eu estou dando a mandioca o que ela extrai, né? Então, dá um equilíbrio maior. Se eu tiver a oportunidade de estar tirando manipoeira e mesclando essa manipoeira, misturando ela, 20 casas de farinha, 10 casas de farinha, pegar a manipoeira e misturar, eu vou ter uma riqueza ainda maior, porque vai ter um equilíbrio, né? Tanto de solo quanto de variedades que extraíram isso, eu tenho um produto ainda melhor para ser trabalhado. Então, como fazer? Manipoeira, muitas vezes você chega nas farinheiras e o pessoal diz assim: leva pelo amor de Deus. Não é nem um produto que você paga por ele. Na maioria dos casos, você não paga pela manipoeira. Você vai ter o trabalho de coletar e transportar e aplicar. Mas você não paga pelo esse produto. Aí, muitas vezes, você vai na loja de produto agropecuário, compra um saco de adubo, deixa lá 150, às vezes 180, R$ 200 em um saco de adubo. É melhor você fazer esse trabalho, coletar manipoeira. Você está dando um produto para sua mandioca muito mais eficiente e você está deixando o seu solo melhor, porque é um produto que está vindo com uma qualidade de nutriente muito maior, tem mais do que 2, 3 nutrientes, né? Aí eu estou usando o NPK. Você está dando 3 nutrientes. A planta ela precisa de 42. Ela extrai 42. Em proporções diferentes, mas ela extrai 42. Esses 3 são os 3 elementos que são mais extraídos? Sim, mas os outros precisam também estar ali, porque senão é por um outro pequenininho que não está ali que sua produtividade também está indo pelo ralo. Então, é como equilibrar esses processos, como trabalhar mais a parte da matéria orgânica, como trabalhar mais esse processo do equilíbrio dos nutrientes no solo, um processo de que o solo esteja
mais vivo, tendo esses micro-organismos trabalhando a favor. Então, é um processo que precisa ser trabalhado, precisa ser mudado. Não é uma tarefa simples, né? Então, para a gente que está na área técnica, conversando com os agricultores, a gente sabe a dificuldade que a gente tem. Não é simples fazer isso, mas é um processo que precisa ser trabalhado de uma forma cada vez mais intensa, porque se a gente quer mudar a produtividade de mandioca na Bahia, nós precisamos estar com uma metodologia que faça isso acontecer. Do Porque jeito que como está indo, nós é não um vamos avançar. trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, mas as formigas são fortes, a gente tem que lembrar disso, né? Então, assim, né? Temos que pegar, já que é de formiguinha, vamos ser igual a elas, né? Então, assim, veja o peso que elas carregam, né? Para o tamanho. Então, assim, é super necessário. Quando a gente começou a trabalhar com esse produtor, ia fazer esse trabalho, o pessoal dizia para eles, os vizinhos, né, os outros produtores, diziam, você está ficando maluco, você está ficando doido, fica fazendo o que esse pessoal está falando, né? Isso não dá certo. E vem uma carga realmente negativa para aquilo, porque é diferente. Eles não experimentaram, eles não visualizaram o resultado. Hoje, temos que dizer assim para mim, eu também quero estar lá no YouTube com você. Eu falo, você quer estar lá no YouTube, o que que você está fazendo para a gente contar de bom? Eu aprendi lá que a gente pode usar. Eu falei assim, muito bem, então faz um É, trabalho bem feito, começa a fazer diferente que a gente vai contar a sua história. Mas é importante que você atente para o que o seu vizinho está fazendo de certo. Ele está fazendo um trabalho que está dando resultado, ele tem um recorde de produtividade do Extremo Sul, mas ele aceitou ser diferente. Ele aceitou mudar, ele aceitou fazer. No início, tinha essa carga das pessoas dizendo, você está doido, não funciona, não é assim. E ele pagou o preço, né, de ser considerado naquele momento como uma pessoa que estava fazendo uma coisa que não ia dar certo, como um doido, muitas vezes foi chamado. E hoje ele tem esse resultado. Hoje a história dele está sendo contada. Por quê? Porque ele tem uma boa história para contar, uma boa prática, um resultado diferenciado para fazer. E a gente está satisfeito, não, a gente quer ir para 100 toneladas. Já replantamos uma área com apertando a metodologia, intensificando alguns fatores aí para a gente esperar a colheita aí para a gente verificar se a gente vai conseguir aumentar ainda mais essa produtividade que ele já tem. E como é que a gente irradia isso agora? Recorde já temos, mas a gente precisa irradiar para que o território melhore. Não adianta eu ter um produtor só com um recorde de produtividade. A gente precisa aumentar a média de produtividade do território. E para isso a gente está agora intensificando um trabalho. Estamos fazendo um treinamento online dos técnicos, né, com a metodologia dos 5 elementos da produtividade. E vamos agora entrar num treinamento semipresencial para os agricultores, para a gente disseminar esse processo. Então, nós estamos vindo aqui agora com um processo realmente para balançar as estruturas dos produtores do Extremo Sul. A gente vai intensificar esse trabalho aí para que a gente consiga esse objetivo de aumentar a média do território. Não adianta ter só os recordes. A gente já validou a metodologia. A metodologia está aí testada. exato. Você tem que propagar. Então, assim, é uma ótima abordagem de você capacitar, né, os próprios agricultores para que eles, né, passem adiante. Essa metodologia que você bem já conheceu, dos 5 elementos, a gente vai agora trazer ele para a linguagem do produtor e vamos trazer esse processo. Vamos dividir em 5 encontros, estamos com o processo em curso, com o processo da prática. Sim, É, sim. vamos fazer a área, como é que você vai planejar a implantação dos 5 elementos? O que é que você tem hoje que você já pode utilizar e o que é que você pode estar produzindo para que isso aconteça? Não tenho raspa de mandioca para plantar na minha área, eu não tenho uma farinha. Quais são as minhas alternativas? Eu preciso melhorar a matéria orgânica. Eu É. preciso ajustar o pH. Esse E também é uma realidade nossa, né? O uso da raspa, porque aqui é totalmente direcionado à alimentação animal. Então, aqui, né, a raspa a gente já não vai ter como conseguir trabalhar. então, qual a outra alternativa? O que é que eu posso fazer para que eu consiga aumentar a matéria orgânica? Eu posso plantar semente, né, nas entrelinhas da mandioca para tombar ela. Eu Uhum. posso plantar milho, eu posso plantar capim, eu posso plantar outras coisas para que eu utilize isso como matéria orgânica, como cobertura de solo. E é muito interessante quando a gente começa a analisar esses processos, porque esse tipo de manejo diferente faz com que os processos ali comecem a ser alterados, né? Você tem uma necessidade de capina muito grande na mandioca. A mandioca ela não tolera a mato-competição nos primeiros 120 dias. Então, se eu não estiver capinando, deixar ela no mato, vai baixar a produtividade.
Com certeza. Nós fizemos uma experiência que foi muito rica em produtor, que não usou nenhuma grama de adubo, mas ele manteve as capinas nos períodos corretos. E agricultor que fez as adubações, mas ele não estava tão atento à capina. O resultado foi o mesmo, É, porque ela não tolera mato competição. Então, eu quero produtividade, eu tenho que deixar ela sem mato. Eu tenho que adicionar matéria orgânica e eu tenho que ter esse programa de nutrição para ela. Não só adubação de fundação e adubação de cobertura. A mandioca tem respondido muito bem à adubação foliar. A adubação foliar com manipoeira. Não estou comprando um produto milagroso para fazer adubação foliar. Não, a própria manipoeira. Então, se eu aplico a manipoeira foliar 2 ou 3 vezes, eu faço a adubação de cobertura 2 ou 3 vezes, o meu resultado é expressivo. Então, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Como que eu vou fazer com que isso possa estar acontecendo? Então, é isso que a gente precisa sensibilizar o produtor, né? Essa sensibilização do produtor é que é importante para que ele comece a fazer, comece a experimentar. A gente fez uma experiência inicialmente com a manipoeira num produtor em Teixeira de Freitas. A gente aplicou em uma linha só. Foi lá com ele, não vamos aplicar em uma linha, deixa as suas outras do jeito que você está fazendo. Quando a gente foi ver, era 40 centímetros de diferença. E aí a pessoa fala, o que é que vocês fizeram aqui? Não, vocês aplicaram outra coisa, não era manipoeira, não. Falei, então tá bom, então aplica a manipoeira nas outras e vamos ver o resultado. Por quê? Cresceu demais, ela potencializou. E quanto mais parte aérea eu tenho, naturalmente eu vou ter mais raiz, porque eu vou ter e como você fonte mencionou, sintetizar. né, o balanço de nutrientes que a manipoeira tem. Então, assim, aquela questão, né, de falar assim, às vezes, que tem mais parte aérea e que não refletiu na raiz, né? Nesse caso, você tem um balanço nutricional. Então, aí você está favorecendo o desenvolvimento, né, como um todo da planta, né? E já tira um pouco esse místico do querer estar crescendo só em cima. E E, somente e, essa, e às vezes aqui é você crescer, a parte aérea cresceu e não deu tempo ainda de encher raiz. Foi também. no Quando ponto. fala conversando, como é que você está colhendo? Porque tem isso também, que é muito importante. Então, assim, é observado, mas se você for buscar, for lá miuçar, você vai encontrar o motivo do porquê, né? Que ele não observou o crescimento da raiz. Então, esses processos e essas reflexões são importantes estar sendo feitos. E o produtor precisa estar atento que para cada vez em que ele está plantando, a cada ciclo de plantio, ele tem que ter feito as reflexões e os aprendizados. O que é que eu posso melhorar para o próximo ciclo? Que tipo de elemento eu vou precisar aplicar mais para que o meu resultado seja diferente? Não adianta, não adianta querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vai acontecer. Milagre não vai acontecer. Eu Claro. vou ter um bom resultado a partir de mudanças que eu fizer no meu manejo. A partir de um manejo em que me permita fazer com que esse solo possa aumentar a fertilidade. Então, é um trabalho de conscientização e que é muito importante, porque a base para a gente pensar em produtividade é o solo. Se o agricultor não entender esse conceito de que o solo é vivo, que ele precisa trabalhar para aumentar a matéria orgânica, para aumentar a saturação de base e para ter um pH dentro do que é um pH adequado para a mandioca, ali de 5,5 e 6,5, não vai avançar em produtividade. Ele vai produzir, mas ele não vai ter alta produtividade. Então, E como se você ele falou, vende, gastando ainda mais. e se ele vende a mandioca dele na tarefa, né? Sim, Se ele está vendendo 9 toneladas, 10 toneladas ou 12, para ele não está fazendo diferença, porque ele vende a tarefa. Mas se ele vende no quilo, que é o que a gente também precisa avançar em muitas regiões, a passar a vender no quilo, vender a mandioca no quilo vai dar uma diferença muito grande em dinheiro no bolso. é. Aqui a maioria fazem a própria farinha, né? Então, assim, eles então vai dar diferença. Você vai conseguir produzir mais por área, né? A maioria dos nossos, porque são pequenos mesmo, né? A gente está falando em pequeno, mas dentro do pequeno ainda tem subdivisões, né? Então, assim, a Sim. maioria faz a farinha. Mas tem alguns que vendem por área, e aí nós já temos, não precisamente no quilo, mas a gente já tem algo mais próximo. Então, é feita uma avaliação e vendido por produção mesmo, né? Até o próprio atravessador. Mas a gente já tem, né, essa questão de se observar a área e ver quanto é que está produzindo. Não seria só na tarefa, como você mencionou. Então, também já vai ser importante, né? Você está aumentando
a produção ali naquela área. É super essencial, na verdade. Não é importante, é essencial. E isso vai refletir no final dessa conta toda em dinheiro no bolso do produtor. Porque se ele está fazendo farinha e ele consegue fazer mais 10 sacos, mais 20 sacos, mais 30 sacos com a mesma área, é mais renda que ele está tendo, E o que é né? interessante nele, que é realmente a cultura que sustenta as casas. A gente está falando de uma baixa produtividade, né? E tudo, mas assim, ainda assim, é a cultura que está sustentando. Então, até a gente falar assim, a produtividade, também já ouvi muito isso, né? Conversa com os pares, né? A produtividade está baixa, não está dando lucro, tem que mudar. A gente não vai mudar. São agricultores pequenos que cresceram plantando mandioca, viram os pais, os avós. Não há essa mudança de panorama. É um modo de vida deles, entendeu? Então, assim, não vai haver essa mudança. A gente tem que contribuir para mudar esse panorama da produtividade. Mas o agricultor, do nada, ou mesmo que gradual, de repente, eu vou trocar a cultura que eu já sei trabalhar, que eu já tenho um mercado, que eu sei beneficiar, né? O que eu sei fazer é farinha. Como é que agora eu vou, né? Mudar. Então tem tudo isso, tem todo isso aí por trás. Então, assim, eu aposto muito em melhorar, otimizar o sistema. Do que, né? Só assim, uma puxando, não é necessariamente um tema, né? Mas são coisas que a gente observa, né? No campo. E aí a gente escuta isso também, né? Assim, mas se não é lucrativo, tem que mudar. Mas a família está se sustentando. Não é o lucrativo, mas é a renda da família. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar essa renda. Isso é o que eu vejo, né? Ao meu ver. É. Mandioca, ela é extremamente lucrativa. Se você comparar um hectare de mandioca bem trabalhado, com alta produtividade, utilizando a mandioca 100% de forma integral, e você fazendo todos os subprodutos que você pode a partir dela, é muito mais lucrativo que café, que cacau, do que várias outras culturas. Eu me arrisco a dizer que é das culturas mais lucrativas que nós podemos ter, desde que, né, tem que deixar bem claro, desde que eu faça o trabalho bem feito, desde que eu faça todo, explore esse potencial ao máximo. Com Posso certeza. ter uma área com 9 toneladas, eu posso ter uma área com 30 toneladas. Vamos falar de produtividade, não vamos falar de coisas que são já assim, num outro patamar, né, mais alto. Não, vamos falar de uma questão que é possível. 30 toneladas. E você está aqui ouvindo a gente, você é produtor, você pode chegar até aí, seus 70, 80, tá? É possível. Mas vamos falar de 30 para começar. Se eu posso sair de 9 para 30, eu já tripliquei, né? Mais do que tripliquei a minha produtividade. Se eu desdobro isso em farinha, eu beneficio, eu vou produzir muito mais sacos de farinha do que eu estava produzindo com 9. Triplico também a minha produtividade. E tem um outro detalhe também, que é o ponto de colheita. Eu posso estar colhendo a mandioca no momento em que ela tem mais água. E aí meu rendimento em farinha vai ser menor, né? Qual é a maturação, né? Ponto de maturação ideal para mim estar fazendo a colheita? Qual variedade eu estou utilizando? E a depender da variedade, esse ponto de maturação vai ser diferente, É, né? Então, eu tenho que fazer essas análises, eu tenho que aumentar a produtividade no campo, eu tenho que aumentar a produtividade no beneficiamento. E a mandioca não só produz a farinha. Ontem mesmo eu recebi uma foto, aí dizia para mim assim, era uma farofa, né? sim. Aí o pessoal disse, mas eu não tenho como empacotar. Ela estava empacotada numa garrafa PET Hum, e ela vinha do Goiás. E as farofas estavam sendo vendidas 500 gramas por R$ 26,90. Aí você pergunta, aí vamos fazer uma reflexão. uhum, O que é que tem na farofa? Farinha. Tem alguns temperos, né, para poder se desenvolver aquilo ali, mas 90% da farofa é farinha. Então, o quilo daquela farofa estava sendo vendida aí, vamos botar aí, a R$ 50. é, O quilo da farinha é 5. E 90% da farofa é farinha. O que é que o produtor precisa para ele desenvolver uma farofa? Dedicação para ter uma receita saborosa. A sim. embalagem eu não consigo empacotar, não tem empacotadeira. Você pode comprar um funil e você Uhum, compra a garrafa PET, você tem sua empacotadeira. Você empacota ali a sua farofa. é, Se você começar a vender a farofa, nem, não falando nem a 50, mas começar a vender a 10, a 12, você já dobrou o valor que você está vendendo a sua farinha. com certeza. E isso vai fazer diferença no final, no bolso do produtor. E Uhum, muitas vezes se envolve a filha, se envolve a mulher, se envolve mais pessoas da família no processo produtivo. Muitas vezes exato. você tira
a pessoa de sair da propriedade, ir para a cidade trabalhar, né? Poder ficar no campo, gerar renda no campo, qualificar o processo produtivo. Então, é olhar para a mandioca de uma forma diferente. É olhar para aquela matéria-prima e ver que dela não só faz farinha fina branca. Tem produtor que só produz farinha fina branca. Digo, gente, cadê a amarela? Cadê a farinha amarela? Vamos ter dois produtos? Vamos começar a diferenciar um pouquinho? Vamos começar a pensar a ter a farinha média, não ser só farinha fina? Qual é o ponto de farinha que você consegue fazer? Vamos aprender um pouco mais sobre torra? Vamos deixar um padrão de torra melhor, qualificar um pouco esse farinha de torra? Tem produtores que torram muito bem, que tem farinhas saborosíssimas, mas tem produtores que ainda precisam ajustar a torra. Então, aonde que dentro do seu processo, desde a matéria-prima até o seu produto final, aonde é que você precisa qualificar? Aonde é que você precisa evoluir? O que é que você pode fazer para estar melhorando esse processo? Não é chegando a dizer que da mandioca você não tem lucro, não. Tem sim, é uma das culturas mais lucrativas, desde que você consiga abrir os olhos para todo o potencial que ela tem e consiga fazer manejo produtivo diferente para aumentar a produtividade, qualificar beneficiamento, diversificar o beneficiamento, né? Para que você possa aí alcançar outros mercados, atender a legislação sanitária, a legislação ambiental, que a gente sabe que a maioria das farinheiras não tem esse processo, não fazem isso, não atentam para isso. E tem que ter muito cuidado. Eu recebi uma consulta semana passada de uma farinheira que recebeu muitos problemas, Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária, e eu falei para eles, quando eles me mandaram, ó, cuidado que o ambiental está vindo, porque o processo é completo. Então, tinha denúncia de trabalho escravo, tinha o processo todo da Vigilância Sanitária que está sendo cobrado, e isso está acontecendo em algumas, mas quem não recebeu ainda pode se preparar porque uma hora chega. Né? É necessário qualificar as unidades de beneficiamento. É necessário que elas estejam atendendo a legislação, porque elas estão produzindo alimento. E precisa ter higiene no processo, precisa ter boas práticas de fabricação, precisa ter cuidado com o ambiente que está sendo produzido isso. Não é produzir de qualquer jeito. Muitas vezes chegam na casa de farinha, e eu já levei algumas pessoas visitando comigo e disse, vou parar de comer farinha. A primeira reação, vou parar de comer farinha. Por conta da qualidade, do ambiente que está sendo produzido. É cachorro, é gato, é galinha, tudo misturado ali dentro da farinha, porque as pessoas ainda não atentaram para essas necessidades de qualificação do processo de beneficiamento, né? De olhar, ter esse olhar mais ampliado. Mas é muito importante verificar isso, porque as coisas estão começando a serem cobradas e está chegando no produtor de farinha também, né? Isso é verdade. Você falou todos esses aspectos, também a realidade aqui, você falando, é questão de qualidade da farinha, né? A gente não tem uma padronização e os próprios agricultores reconhecem isso no preço, né? Eles falam assim, em tal comunidade a farinha tá tanto, mas aqui ainda não tá. Aí eu vejo assim, prefere comprar sempre ali naquela farinheira aqui, demora mais para vir comprar, tal, tem mais dificuldade de passar o produto. Aí, de novo, vamos lá esmiuçar por que que, né, tá acontecendo. E aí a gente chega na qualidade. Então, aqui tem algumas comunidades que já tem um padrão melhor. Então, você já tem um preço diferenciado naquela farinha. É aí onde já dá um espaço para esse diálogo, né? Então, vamos observar por que que a gente não passa a fazer dessa forma, né? Vamos buscar agora uma padronização também aqui, né? Fulano faz assim, fulano faz assim, e aí você vê essa diferença. Então, a gente sabe que tem, e quando fala em preço, aí eles, né, eles escutam mais. Então, assim, eles mesmos têm essa reflexão. Então, também é algo que precisa, né, tá em mudança também, precisa ser otimizado também a parte do beneficiamento, não só no campo, mas o beneficiamento também ainda cabe muito espaço. A gente desenvolveu aqui, Inayara, o conceito da farinheira sustentável. Foi montado um grupo de trabalho, esse conceito foi desenvolvido, a gente começou a estar disseminando esse conceito da farinheira sustentável aqui, exatamente porque o agricultor precisava de orientação, precisava de conhecimento, precisava de saber técnicas que fossem de baixo custo, mas que ele conseguisse atender a legislação. Sim. E aí a farinheira sustentável, ela traz isso, né? Ela traz essa reflexão sobre, não é você ter uma farinheira
cara, né? Muitas vezes perguntar quanto custa fazer uma farinha? 250 mil reais para você fazer uma farinha. Isso afasta o produtor. É uma coisa que está muito longe da realidade dele. Mas quando eu consigo qualificar os processos com baixo custo, isso já consegue viabilizar para que ele participe, para que ele trabalhe isso. E nós montamos um fluxo de 5 passos para que essas farinhas pudessem estar sendo adequadas. Primeira coisa é a adequação ambiental. Uma Sim. farinha ela pode ser fechada por conta do crime ambiental que ela pode estar causando com o descarte inadequado da manipoeira. Isso o produtor precisa estar muito atento. O que pode fechar uma farinheira hoje é a questão ambiental. A questão sanitária, muitas vezes você não vai ser fechado, multado, vai ser notificado, você pode passar por algum tipo de vistoria, mas você não vai conseguir colocar em alguns mercados, porque você não tem um alvará sanitário. Mas não vai lhe impedir de você trabalhar diretamente. Em alguns casos, isso vai sendo prorrogado, protelado, e o produtor consegue produzir. Mas o ambiental, não. Então, o primeiro passo é resolver o ambiental. Como é que eu estou utilizando a manipoeira? De que jeito? Aí volta para o tema inicial que a gente começou. Eu vou ter manipoeira, porque eu vou ter que coletar ela. Se eu tenho que coletar, eu vou ter a manipoeira disponível. Quando a gente começou a usar a manipoeira, a primeira dificuldade que a gente tinha é: aonde eu tenho manipoeira? Eu preciso de 100 litros, cadê? Ela escorre, né? As farinheiras deixam ela escorrendo. Alguns chegam pra gente e dizem assim: eu encanei, botei no rio, e bota a mão na cabeça. Misericórdia, não faz um trem desse, não. Você está cometendo um crime. Mas eles não sabem, muitos não sabem. É por completo desconhecimento. Então, a manipoeira, ela é 25 vezes mais poluente que o esgoto doméstico. A carga que ela tem orgânica, ela é muito forte. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso coletar essa manipoeira. Eu preciso implantar o sistema de armazenamento da manipoeira. Uma vez que eu implantei esse sistema, eu vou ter manipoeira. O que é que eu vou fazer com ela? Eu posso ter multi-aproveitamento. Eu posso fazer sabão. Eu posso fazer vinagre. Utilizar na adubação de fundação, de cobertura e foliar da própria mandioca. E nós vamos agora testar para outras culturas. A gente fez um trabalho com um assentamento, a gente foi lá, fez uma capacitação. E quando eles começaram a usar a mandioca, um disse assim: eu vou usar para café. E aí eles me ligaram e disseram: o resultado para café foi tão bom que agora eu vou aplicar na área inteira. Eu sempre olho, aplica numa área pequena para você ver o efeito. Se você aplica na área toda, você não tem um parâmetro de comparação. Então, aplica na área pequena. Escolhe lá 2 fileiras de café e aplica. Aí depois eles me deram retorno. Deu tanto resultado que eles querem aplicar na área inteira. E agora já vai virar também uma pesquisa de mestrado. A aplicação da manipoeira na adubação foliar do café. Então, como que eu posso estar utilizando a manipoeira? Eu posso usar para adubação foliar da mandioca de outras culturas também. Eu posso usar na adubação de fundação também. E eu estou tirando ela de ser um problema, né, um poluidor, e eu estou utilizando ela de uma forma que vai gerar renda para esse produtor. Que uma vez que ele não gasta, né, ele não compra o insumo, ele está usando a manipoeira, ele deixa de gastar, sobra dinheiro no bolso dele. Então, Assim, só o gancho também que tu falou, né, de armazenar. Algumas aqui a gente tem a fossa, né, vai diretamente para a fossa, em algumas casas comunitárias, principalmente. Nas particulares, aqui geralmente já vai direto mesmo a encanação para o solo. Ainda assim, essa comunitária, a fossa enche, mas não é retirado. Então, ali o material ainda assim sai, né? Mas, assim, para coletar nas comunitárias, a gente vai ter uma maior facilidade, porque já tem, né, um ambiente ali que armazena, então tem como abrir e retirar. As outras, a gente está vendo a possibilidade, né, de um tanque, escavar pelo menos um tanque pequeno mesmo, de 250 litros, uma bombona, né? Tentando alternativas, porque, assim, como é algo, né, que vai ser realizado inicialmente, né, que não cause, não assuste, digamos assim, né? O produtor, vamos aproveitar o que você tem. Tem alguns que tem um tanque velho em casa, aquela bombona que não usa. Então aí eu estou sugerindo, então, vamos colocar aqui no solo mesmo, vamos, né? Fazer uma abertura, encaixar ela e tentar coletar dessa forma. Não sei se você tem alguma sugestão também nesse sentido, né? Pela experiência de vocês. a gente desenvolveu um sistema de armazenamento. Depois eu posso passar também esses dados para você. Esse sistema de armazenamento ele está sendo feito com caixa d'água, né? Tanque de polietileno. Só que a gente tem que observar os intervalos.
A manipoeira ela tem multi-aproveitamentos, mas Sim. para cada uso eu preciso usar num intervalo diferente. Por Aham. exemplo, eu posso usar a manipoeira como controle de formiga, Sim. como fungicida, mas eu Tá. tenho que utilizar a manipoeira logo que ela está sendo extraída, É. porque o ácido vai ser importante estar ali presente, né? O ácido cianídrico tem que estar ali presente no processo, esses compostos cianogênicos ali. Mas eu vou usar ela para alimentação animal. Eu preciso ter um tempo de descanso Uhum. sem ter cruzamento da manipoeira. O que é isso? Eu não posso ter a manipoeira descansada recebendo uma manipoeira que foi extraída agora. É. Porque aí eu não vou ter uma manipoeira com um intervalo que eu preciso para que o animal consuma. Então, eu posso trabalhar ela para alimentação animal, eu posso trabalhar ela para a produção de vinagre, de sabão, de tijolo. Então, tem a produção de tijolo com a manipoeira é tão rica que não precisa nem queimar o tijolo. De tanto que ela consegue ter uma liga, uma agregação muito interessante ali na argila. Então, são Uhum. possibilidades que podem ser até desenvolvido como um negócio, ser um gerador de renda para aquela família, né? Ah, eu quero fazer minha família, eu não tenho dinheiro. Vamos começar a observar o que é que você tem de riqueza. Se a manipoeira você pode fazer os tijolos, você precisa comprar a forma, você vai fazer os seus tijolos, depois você vai ter esses tijolos para você fazer a sua farinheira. Então, Uhum. são possibilidades que podem estar sendo. O agricultor pode estar despertando para estar vendo e estar fazendo isso. E já tem Uhum. vários, né, vídeos no YouTube aí ensinando a fazer o tijolo de manipoeira. Você pode fazer o sabão a partir da manipoeira. Teve um projeto de pesquisa aqui da UFSB em que os alunos desenvolveram uma receita para fazer o sabão de manipoeira. E esse sabão já tinham agricultores produzindo e vendendo na feira, Legal. Muito né? legal. Então, como que eu vou gerar renda a partir dessa manipoeira? Como que eu vou utilizar essa manipoeira? Então, resolvi a parte ambiental. Tenho manipoeira, vou destinar o uso dessa manipoeira. Depois eu vou resolver a primeira parte da área sanitária, separar a área suja da área limpa. Sim. Depois eu requalifico a área limpa. Então, a gente montou, né, os 5 passos para que o agricultor vá, ano a ano, avançando na qualificação da farinha dele. Não Uhum. esperar chegar uma notificação, não esperar chegar uma fiscalização, porque na hora que chega, o tempo é mais curto. Se Uhum. você começa agora, você tem mais tempo. Mas se chega uma fiscalização, notificação, e lhe dá um prazo de 90 dias para você resolver, você ou resolve em 90 dias ou você não pode mais funcionar. Sim, verdade. Então, se você é produtor, se você tem alguém que você conhece que é produtor, começa, né, a sensibilizar dessa situação, dessa necessidade de qualificação da unidade, de qualificação dessa farinheira, de explorar um pouco mais, não ser só produção da farinha fina branca, né? Ter outros tipos de farinha, ter a farinha amarela, feita a partir do açafrão, não a partir de compostos químicos, né, dentro desse Uhum. processo, também é importante. E a gente também tem aí a situação dos derivados da mandioca, né? Eu faço extração da goma para poder produzir os derivados. Aí tem produtores que dizem assim, se eu tirar a goma, a farinha não fica de qualidade. Se eu tirar até 20% de goma, eu tenho goma e eu tenho farinha de qualidade. E muitas É. vezes é necessário tirar um pouco da goma, a depender da variedade que você está utilizando, para que você tenha uma farinha de qualidade. Uhum. Então, são possibilidades e reflexões que precisam ser feitas. A gente sabe que o produtor que tem a síndrome da Gabriela não vai abrir, ou olhar no primeiro momento para isso. Mas quando ele vê um vizinho tendo um resultado diferente, quando ele vê outras pessoas avançando e tendo uma renda maior, aí sim, né? Aí quando fala de renda, de dinheiro no bolso, eles começam a prestar mais atenção, porque isso faz diferença para a família, né? Então, em linhas gerais, é um pouco disso que a gente vem trabalhando. Temos um desafio enorme para estar levando isso ao produtor, levando essa sensibilização, fazendo esse trabalho acontecer. A gente fica contente de ver outros territórios querendo entender um pouco desse trabalho que está sendo feito aqui no extremo sul da Bahia. Fiquei muito feliz quando você fez contato, que você estava procurando mais informações sobre isso, porque é exatamente isso. A gente precisa compartilhar, a gente precisa levar isso para que as pessoas possam estar tendo acesso, né, à informação de qualidade, a possibilidades. É uma farinheira, tem algumas farinheiras que estão conseguindo fazer uma qualificação dela com 25 mil, com 30 mil reais, não com 200, com 300 mil, que aí sai muito da realidade dele. E isso a gente tem feito também a parceria aí com o Banco do Nordeste, como agente financiador desses processos, e vai fazendo, é degrau a degrau. Eu, cada ano, cada ciclo, eu preciso melhorar o meu processo. E o produtor pode
né, ter uma renda muito significativa, uma renda muito boa a partir da mandioca. Sim, isso é possível, desde que o dever de casa seja feito. Você Ignaia, Oi? a gente Desculpa. já está aqui começando a entrar no fechamento, deixar para você aqui, ver se tem mais alguma questão, mais alguma dúvida que você tenha, para a gente começar já a fazer aqui o Porque fechamento assim, do nosso encontro. como você, né, também tá no dia a dia. E aqui também é a mesma coisa, né? Quando a gente começa a conversar sobre o assunto, é um assunto tão vasto, tão diverso. Veja que a gente, né, foi falar da base, chegou na farinheira, e aí tem muitas outras coisas que iriam acabar surgindo, né? Que é natural. Porque a mandioca, ela é rica também nesse aspecto, né? Então, assim, realmente é uma cultura de riqueza. Então, assim, pontuo dessa forma também. Mas assim, a gente começou realmente na base, né? Nosso diálogo também, né? Que a gente vem trazendo um pouco entre a gente e que assim merece ser compartilhado. É muito essa questão da manipoeira, como você, né, pontuou, que eu tô com esse interesse, a gente está tendo esse interesse aqui, está adotando essa prática, então a gente já iniciou essa questão da divulgação, né, de propagação, mas como eu te disse, realmente, né, não tenho experiência, até para mim é novo. Mas eu estou o quê? Trazendo. Então, assim, gostei muito dos resultados da abordagem de vocês e a gente vai tentar, sim, estar colocando em campo. Do pessoal que eu tenho acompanhado aqui, a grande maioria topou. Então, assim, a gente vai ter uma maior dificuldade em algumas casas com a coleta, né? Porque, como eu falei, a gente não tem ainda um sistema, eu diria assim, né? Adequado para estar coletando. Então, a gente vai ter esse cuidado de não estar utilizando, né, a fresca. Então, até vocês mesmos, né? Talvez você falar isso dê um período de descanso. Então, o que é que eu tenho recomendado? Que eles guardem, né? Fez ali a farinha, conseguiu coletar, guardar por alguns dias antes de estar aplicando, né? E a proporção é em cima, assim, dessa média que eu te falei da análise do solo, né? Então, assim, que eu acompanhei do trabalho de vocês uma média de 2 litros, né? Vocês têm aplicado na fundação por metro quadrado e que varia de acordo um pouco a análise, né? Embora seja esse geral, às vezes eu tenho uma área um pouquinho melhor, né? Então aí também é o que a gente vai estar trabalhando. Eu não sei se você também, como a gente já está encerrando, se você quiser falar assim de forma geral esse uso, né? Para ficar um pouco. Essa questão da manipoeira, a gente vai precisar trabalhar ela também de acordo com a análise do solo. Então, você bem trouxe aqui. O fósforo, quando eu estou com fósforo de 2 a 3, que é o que a gente tem encontrado normalmente, né, nessas áreas, de 2 a 3 de fósforo. O ideal é que eu tenha fósforo de 5. Então, eu posso entrar com a manipoeira de fundação e ela entra muito bem aí como fornecedor de fósforo, de cálcio e magnésio. Então, ao invés de eu estar utilizando o calcário, para estar Sim. fazendo aí, melhorando o pH, ou para estar fornecendo fósforo, eu entro com a manipoeira de fundação. Eu posso fazer uma aplicação da manipoeira, preparei o solo, faço uma aplicação na área inteira da manipoeira e eu posso entrar com uma dosagem mais alta. Né? Uhum. Então, eu posso estar trabalhando aí 3, 4 litros por metro quadrado. Quando eu estou Uhum. fazendo essa adubação de fundação, quando eu tenho esses teores aí de 2, 3, pH de 4,5, 5, eu entro com uma dosagem mais alta. Depois eu Uhum. venho com ela de cobertura. Na Uhum. cobertura, a gente tem feito na entrelinha, Sim. tá? Uhum. Então, eu passo com o regador ali na entrelinha e posso estar trabalhando ali 2 litros a 3 litros quando eu estou, né, com essa análise. Quando eu tenho uma análise que está um pouco melhor, também não é muito, muito é fácil de acontecer, eu posso diminuir para 1 litro.